Entre as diversas leis bíblicas, existe um conjunto especial de leis que seriam as leis onde há um mandamento para você observar um tempo, para tornar um tempo específico ele especial, para você relembrar de coisas nesse tempo, para você fazer liturgias e rituais nesse tempo que se relacionam com a sua história com Deus. São as datas festivas, né? E nem todas as datas festivas, na verdade, são festas, né? Mas seriam as datas solenes, as solenidades do antigo Israel, o calendário do antigo Israel, o calendário bíblico. Nas outras culturas antigas, principalmente do Antigo Oriente Médio, você também tinha a ideia de datas sagradas. Só que existe uma diferença marcante que talvez seja uma das maiores diferenças entre a religião bíblica e as outras religiões pagãs, que é a ideia de que nas festividades das religiões pagãs você celebrava eventos que aconteceram na vida dos deuses. Você relembrava eventos da história dos deuses. E ao relembrar esses eventos, normalmente em uma liturgia onde você de certa forma reencenava esses eventos, você conseguia fazer com que o universo continuasse funcionando de alguma forma, né? Isso está relacionado com a ideia dos rituais pagãos, uma coisa que eu comento um pouco nesse vídeo aqui que eu deixei marcado, que fala sobre a ideia da história dos deuses. O que acontece é que na religião bíblica, o Deus bíblico não tem história. Ele simplesmente está lá. Ele não se torna Deus. Ele não alcança o status de divindade soberana por causa de alguma coisa que ele fez. Começa a Bíblia lá em Gênesis 1, verso 1, dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele já está lá, ele não tem história. Então as datas sagradas do calendário bíblico, elas não se referem à história do Deus bíblico, mas se referem à história do próprio povo. O povo relembra a sua própria história nesses eventos das datas do calendário bíblico. A sua história em relacionamento com Deus. Ele vai lembrar os eventos da sua história onde Deus agiu de alguma forma em relação a eles. Então é através da memória de um evento passado que você traz aquele evento de novo à tona, porque dentro do pensamento bíblico o passado é extremamente importante. Você não pode ignorar o passado, porque você é o que o passado te formou. Você é o que você, de onde você veio e pelo que você passou. Você só é o que é por causa disso. Então, para você relembrar a sua identidade, a memória do passado é crucial. Tem uma frase de um rabino chamado Abraham Joshua Heschel, que eu acho genial, que fala o seguinte: a Bíblia se concentra mais no tempo do que no espaço. Ela vê o mundo na dimensão do tempo. Ela dá mais atenção a gerações e eventos do que a países e a coisas. Ela se concentra mais na história do que na geografia. Quer dizer, a ideia dessa frase, a ideia da santificação do tempo, é que é no tempo onde Deus trabalha, os eventos eles são mais importantes do que os lugares. É o evento que acontece no tempo que dá significado ao lugar. E não é o lugar que dá significado ao evento que acontece. Só esse conceito, que eu vou trabalhar melhor em outro vídeo, ela já seria o suficiente para mudar a nossa ideia, a nossa concepção de igreja, de como as coisas acontecem nesses eventos que a gente faz nas nossas reuniões religiosas. E o que é interessante é que essas festividades bíblicas, elas não se referem só ao passado, como a gente estava dizendo. Elas se referem a acontecimentos no passado, elas têm um significado a ver com a nossa caminhada espiritual no presente e também apontam para algum evento futuro. Então, as festas do antigo Israel entrelaçam o tempo. Elas se referem ao passado, presente e futuro. Elas têm eixos temáticos que estão em todos esses tempos. E o que é interessante, que a gente vai ver, é que a sequência dessas festas é uma sequência narrativa. Ela tem uma teologia por trás dela. Elas querem dizer alguma coisa. A sequência das festas querem dizer alguma coisa. Então vamos lá, para o calendário hebraico um pouco. Uma coisa interessante sobre o calendário bíblico, o calendário hebraico, é que ele é um calendário lunisolar. O que isso significa? O nosso calendário é um calendário solar. Quer dizer que o ciclo anual acompanha a volta da Terra ao redor do Sol. Quer dizer que as estações do ano elas estão fixas dentro do nosso calendário anual. Assim também acontece no calendário bíblico.
Mas, ao mesmo tempo, os nossos meses, que originalmente eram lunares, mas com o tempo foram modificados e já não acompanham mais o ciclo lunar, o calendário bíblico, os meses casam certinho com os ciclos da Lua, né? Com as fases da Lua. Então, os meses estão de acordo com as fases da Lua e, ao mesmo tempo, o ano está de acordo com a fase da Terra ao redor do Sol, né? Com o ciclo solar. É um calendário lunisolar. Uma coisa interessante também é que dessas 5 festas bíblicas que a gente vai comentar, 3 delas elas têm um evento importante, que são festas de peregrinação. Quer dizer que todo israelita que morasse em qualquer lugar do mundo, naquele período do Antigo Israel, quando chegasse nessas festas, elas tinham que ir para Jerusalém. Você imagina que no Antigo Israel, nessas 3 festas, que é a festa da Páscoa, a festa das Semanas e a festa dos Tabernáculos, todos os israelitas que morassem em qualquer lugar do mundo tinham que ir para Jerusalém. Como está escrito lá em Êxodo 23, a partir do verso 14. 3 vezes no ano me celebrareis festas. Ele vai falar da festa dos pães asmos, a festa dos primeiros frutos, a festa da colheita, e ali no verso 17 vai dizer: 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Essa ordenança de peregrinação também vai aparecer lá em Deuteronômio capítulo 16, dos versos 1 ao verso 17. Então a ideia é o seguinte: por que hoje os judeus não fazem mais essa peregrinação para Jerusalém? Porque essas festas, esse comparecimento diante de Deus, estava relacionado com sacrifícios e com rituais do santuário. E desde que se destruiu o santuário, todos os rituais relacionados com o santuário estão suspensos. Quer dizer, né, a Bíblia fala que você não pode oferecer sacrifício em nenhum lugar que não seja no santuário. Então tudo que exige sacrifício está suspenso até se construir um novo santuário. Existe uma série de 14 salmos, que é desde o Salmo 120 até o Salmo 134, que são salmos chamados Salmos das Subidas, né, ou Salmos das Escadas, que são os salmos que as pessoas cantavam no Antigo Israel quando elas estavam indo para Jerusalém, se encontravam no caminho e elas iam cantando essas músicas. Então eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu comento sobre um desses salmos nesse vídeo que eu vou deixar aqui marcado, sobre o Salmo 133, um cântico de peregrinação. Então, para a gente seguir aqui as nossas solenidades, eu vou seguir o texto de Levítico capítulo 23. Lá você tem todas essas solenidades do ciclo anual, inclusive do sábado semanal também, que é uma das festas que eu não vou comentar aqui nesse vídeo, mas também está incluso aqui nessas solenidades, nessas santas convocações que se tinha no Antigo Israel. Então Levítico 23, a partir do verso 4, vai dizer assim: estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocarei ao seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, e ao 7º dia haverá uma santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Então uma coisa que a gente percebe aqui em todas as festas é essa prescrição de nenhum trabalho servil fareis. Isso vai aparecer em outros textos dizendo isso é um sábado. Então, além do sábado semanal que acontecia ao 7º dia de toda a semana, você tem também todas essas festividades do ciclo anual que eram chamadas também de Shabat, de sábado. A palavra Shabat significa repouso, significa cessar uma atividade, interromper, descontinuar alguma coisa. Então, esses dias eram considerados sábados também, dias em que você cessava todo o seu trabalho e você tinha que descansar e se dedicar a essa festa. Então a primeira festa que a gente tem aqui é essa festa chamada Pessach. No hebraico, Pessach significa passar por cima, passar sobre. Em inglês você tem aí uma tradução literal, Passover, passar por cima. Porque vocês lembram da história da saída do Egito? O anjo de Deus passa por cima da casa dos israelitas e entra na casa dos egípcios, né? Entra na casa daqueles que não tinham o sangue nos umbrais das portas, né? Essa é a ideia da palavra Pessach. Então a Páscoa, Pessach, está ligado primariamente à ideia da saída do Egito. Você comemora um evento histórico, que é a saída do Egito. E hoje os cristãos comemoram também a morte de Cristo, eles celebram a morte de Cristo,
Mas é interessante a gente perceber o seguinte: nenhuma dessas festas elas tem o seu simbolismo trocado. Você não substitui um significado por outro, mas você tem um significado e esse novo significado ele se sobrepõe ao significado antigo. Você não destrói toda a ideia que tem para colocar uma nova. Você vai construindo uma ideia sobre a outra. Então, o fato de Jesus ter morrido no dia em que os judeus comemoravam, celebravam a sua libertação do Egito é extremamente simbólico. Então, a ideia da morte de Cristo ela está relacionada com a ideia da libertação do Egito. Assim como no Egito você era liberto da opressão dos egípcios e passava agora a ser o povo de Deus, assim também com a morte de Cristo nós somos libertos da opressão do pecado e passamos agora a estar salvos em Cristo. Nós somos libertos da opressão e da morte que a lei nos condena pelo pecado e passamos agora a estar sob a cruz de Cristo. Agora somos de Cristo, assim como os antigos israelitas também se tornaram o povo de Deus. Ao mesmo tempo que essa festa aponta para esses eventos passados, ela também aponta para o presente. Hoje é o dia de você se libertar dos pecados e se tornar um filho de Deus, né? Essa libertação da opressão do Egito, ela simboliza a nossa vida cotidiana. Todos os dias de certa forma é uma Páscoa, é um dia de libertação. E também todos os dias Cristo é morto. Não que ele morre literalmente todos os dias, mas o seu único sacrifício ele serve para qualquer tempo, né? É como toda vez que você confessasse um pecado a Deus, é como se Cristo tivesse morrido novamente. A morte dele continua constante. O efeito da morte de Cristo é constante para a eternidade. Então a Páscoa ela está relacionada com a sua caminhada espiritual cotidiana, hoje. Ao mesmo tempo, a Páscoa também aponta para um evento futuro. Isso desde lá do Antigo Testamento. Quando Moisés sai do Egito com o povo, lá em Êxodo capítulo 15, ele faz um cântico, uma poesia. E essa poesia ela termina com uma frase que ela vai se tornar uma frase importantíssima, ela vai fazer parte da liturgia judaica. Adonai imloch leolam vaed. O Eterno, o Senhor, reinará para todo sempre. Quer dizer, desde a saída do Egito já se tinha uma perspectiva ali da ideia de Deus reinando sobre toda a terra. Então não é só a saída do Egito, não é só a libertação do Egito, mas é a ideia da libertação de todos os reinos da terra, para se tornar um reino divino de uma vez por todas. Elas apontam para esse evento futuro da volta de Cristo, do reino de Deus sendo estabelecido na terra. Todas as festas têm uma lei relacionada com elas e a lei da festa do Pêssar, ela está lá em Deuteronômio capítulo 16, verso 3 e 4, que você deve se abster de fermento por 7 dias. Os judeus fazem isso até hoje. Então você come pães sem fermento por 7 dias. Essa abstenção simboliza algumas coisas. Primeiro, o fermento tem um símbolo relacionado com o pecado e assim por diante, mas o significado imediato disso é que os israelitas tinham que sair com tanta pressa que não dava tempo de esperar o pão fermentar, a massa levedar. Então eles tinham que fazer pães sem fermento. E essa pressa para conseguir a liberdade, ela é relembrada todas as vezes que você come um pão sem fermento. Esse pão sem fermento também vai simbolizar o corpo de Cristo lá no Novo Testamento. E o suco de uva que se toma, o vinho que se toma, representa o sangue de Cristo. Tudo isso é ressignificado lá no Novo Testamento, mas está ali desde o Antigo. E o símbolo da Páscoa, do Pêssar, é o cordeiro. O cordeiro que era morto na noite de Pêssar, e o seu sangue espalhado para o anjo não entrar na sua casa, para não se vingar, né, para o seu filho primogênito não morrer. No lugar do seu filho primogênito é morto o cordeiro pascual. Esse cordeiro simboliza Cristo. Deus entrega o seu primogênito no nosso lugar, né? Então tem todo esse simbolismo sendo colocado. A lei da Páscoa é o pão sem fermento, o símbolo é o cordeiro. E continuando lá em Levítico 23, a gente vê que passando essa época de Pêssar, que ela cai ali justamente o dia 14 do mês de Aviv, que é lá no calendário israelita, que é no hemisfério norte, lá é primavera e cai aqui no nosso outono, né? A Páscoa judaica, a Páscoa bíblica, ela cai mais ou menos na nossa Páscoa, mas como os calendários não são iguais,
cai cada ano num dia diferente do nosso calendário, mas é mais ou menos na mesma época. Então, passando o Pêssar, passando essa celebração, a gente tem o seguinte, verso 15 de Levítico 23. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Então, dos versos lá 10 até o 14, ele está falando que na época do Pêssar, você colhe os primeiros frutos, você recolhe molhos, feixes da sua colheita, e aí você conta 7 semanas, conta 49 dias. E aí no verso 16 e 17 vai dizer, até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. E aqui tem uma série de outras coisas que você deve fazer nessa festividade. É uma outra festividade, é uma das festas da colheita, chamada também de Festa das Semanas, ou Shavuot, que também é conhecido como a Festa das Primícias, ou a Festa dos Primeiros Frutos, né? O que é interessante é o seguinte, é a festa do 50º dia depois de Pêssar. Também é uma festa de peregrinação, então muitos judeus que iam para Jerusalém na época de Pêssar, eles já ficavam até Shavuot, eles já ficavam esses 50 dias lá até essa próxima festa. Então, ao contar esses 50 dias, os judeus da diáspora, os judeus que moravam em vários lugares fora de Israel, normalmente lugares de fala grega, no período grego, né, quando essa língua se difundiu no mundo todo, eles chamavam essa festa da festa dos 50, ou Pentecostes. Penta de 5, né? Pentecostes, a festa dos 50. E essa festa ela já é uma festa bíblica estabelecida, essa festa que a gente leu agora, que é quando acontece lá o derramamento do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, com os discípulos. Mas, ao mesmo tempo, um outro evento bíblico está relacionado com essa festa das semanas, essa festa dos 50, que aparece lá em Êxodo capítulo 19. Quando você lê ali, ele vai falando dos dias que Israel saiu do Egito e quanto tempo demorou para eles chegarem até o Monte Sinai, você percebe que eles estavam no Sinai exatamente nessa festividade, nesses 49 dias depois de Pêssar, né? No dia seguinte, no 50º dia, eles estavam recebendo justamente as tábuas da lei. Então, a tradição judaica comemora também a entrega da lei nesse dia. E é interessante ver como vários elementos que aparecem lá no Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, estão relacionados com elementos que aparecem lá em Êxodo capítulo 19. O fogo, o vento, a voz, né? Tudo aquilo que aparece quando o povo recebe os 10 mandamentos aparece também lá em Pentecostes. Então são festas que acontecem no mesmo período, são significados novamente que se sobrepõem aí. Então, assim como para o antigo Israel essa festa significava os primeiros frutos, também no Novo Testamento ela representa os primeiros frutos depois da morte do Messias, aqueles primeiros que se convertem, a primeira leva de convertidos às boas novas do Messias. E assim como elas se referem a um evento passado, também se refere à nossa caminhada espiritual hoje. Então, o que você tem para oferecer para Deus? Quais são os frutos que você tem para oferecer para Deus? Desde esse momento que você reconhece, você aceita a Deus e você permite que Ele te tire do Egito, você aceita o sacrifício de Cristo e você se torna então parte do povo de Deus. Esse é o período que relembra a ideia de oferecer os primeiros frutos. Também está ligado à ideia dos primeiros frutos, dos primeiros salvos que vão ressuscitar e vão ser levados com Cristo. E assim por diante, como fala lá no Novo Testamento. Então tem toda uma ideia, como a gente já falou, que aponta para os 3 tempos, passado, presente e futuro. Então a festa das semanas, Pentecostes, está intimamente relacionado com a ideia de aliança com Deus. Deus sela a aliança deles com Israel lá no Monte Sinai. Cristo sela a sua aliança com os seus discípulos lá no Pentecostes com o derramamento do Espírito Santo. Então é a ideia do relacionamento dessa aliança, desse pacto que se faz com Deus, né? Tá ligado até à ideia de batismo também. E como símbolo a gente vê o fogo. O fogo, assim como somos batizados na água e também no fogo com o Espírito Santo, assim como Israel também viu o fogo, a nuvem de fogo que desce sobre o Monte Sinai, a ideia da aliança está relacionada com o fogo também na nossa vida espiritual cotidiana. Então Pêssar e Shavuot, eles compõem o primeiro ciclo do calendário
bíblico, está ali no começo do calendário, e você vai ter outras festas agora que estão em outra época do ano, relacionados com um outro ciclo, as outras 3 festas que aparecem lá em Levítico 23. O verso 24 e 25 vai dizer assim: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então essa festa com sonidos de trombetas, né? O Yom Teruah, o dia do toque do shofar, né? Não é uma trombeta igual a gente conhece, aquela trombeta de metal, mas era uma trombeta feita de chifres de animais. Então na Bíblia, quando se refere a trombeta, é um shofar. É um instrumento mais parecido com um berrante que a gente usa aqui no Brasil do que com uma trombeta mesmo. E a ideia da trombeta na Bíblia está relacionada com várias coisas. As trombetas eram tocadas sempre com a ideia de alertar o povo. Quando fosse o período de se mover o acampamento, era o dia do toque da trombeta. A trombeta tocava e o povo se preparava para o acampamento seguir, lá no período do deserto, né? E quando tinha guerra, quando Israel estava sendo atacado, também tinha o toque da trombeta. Então a trombeta, ela serve para alertar, é para colocar em suspense, em atenção. E é interessante que é o que vai acontecer também nesse dia, o Yom Teruah, o dia do toque do shofar, do toque da trombeta. No passado estava relacionado com esses eventos de Israel, quando a trombeta era tocada, com o dia do toque da trombeta. Na nossa vida presente, está relacionada com a ideia de estar alerta, vigilante, assim como Jesus diz, né? Esteja sempre vigilante. E também está relacionado no futuro com o dia quando virá o juízo de Deus. Então esse toque da trombeta, ele já é um anúncio desse dia que está por vir. Anúncio do dia do juízo, do dia do julgamento. E o símbolo relacionado com esse dia, óbvio, é o shofar, a trombeta. O que é interessante é que no período pós-bíblico existe uma tradição que é adicionada a esse dia da trombeta, que é onde se inicia um novo ciclo anual que os judeus vão chamar ali de Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, é o começo do ano. Então existe um ano novo que acontece aí, que é celebrado, que normalmente é o ano novo judaico que o pessoal celebra mais, apesar do calendário bíblico dizer que o primeiro dia do ano é o mês de Pessah, é o mês de Aviv. Aqui a gente tem um outro ciclo anual acontecendo, então esse dia do toque da trombeta é o que os judeus chamam hoje do ano novo, o ano novo judaico, o Rosh Hashanah. Então a partir desse primeiro dia do 7º mês, se toca as trombetas e vai se tocar as trombetas nos próximos 10 dias, que é conhecido pelos judeus como os 10 dias temíveis, os 10 dias que anunciam o juízo divino. E é o que vai dizer lá em Levítico 23, a partir do verso 26, o dia mais solene e mais importante do ciclo anual do calendário hebraico, do calendário judaico, calendário bíblico. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, verso 27, mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda a alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do meu povo. Também toda a alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, então afligireis as vossas almas aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado, o vosso descanso. Isso é, como eu disse, né? Esses dias festivos também são chamados de Shabat, de descanso. Então a gente tem aqui o chamado dia da expiação, ou mais literalmente, de acordo com o texto bíblico, Yom HaKippurim, o dia das expiações. Acontece no dia 10 do 7º mês. Por isso que eu prefiro chamar esses dias de solenidades e não de festas, né? Porque esse dia não é uma festa, é um dia que você tem que afligir a sua alma. Isso é interessante no calendário bíblico, porque você tem dias que você tem que celebrar, é obrigado, é um mandamento divino, e tem dias que você tem que se afligir. Isso também é um mandamento divino. O dia da expiação, ele é explicado lá em Levítico capítulo 16, e vai explicar exatamente como acontece o ritual do santuário, os 2 bodes que são levados diante de Deus,
lá no verso 29 até o verso 34, você tem a ideia de um sacrifício onde todo o pecado do povo vai ser colocado diante de Deus e você vai ter um julgamento, e aí o pecado vai ser finalmente expiado. Expiado no sentido de ele vai ser coberto. Literalmente, Kippur, essa é a ideia do Kippur, é cobrir. Né? Vem do verbo kapar, que significa cobrir. Né? Aquele chapeuzinho judeu, que chama kippah, também deriva da mesma ideia, né? do cobrir. Então o pecado é coberto, quer dizer, ele é esquecido, ele é apagado de uma vez por todas. Durante todo o ano, o israelita oferecia para Deus um sacrifício pelo pecado. E esse sacrifício ficava contaminando ritualmente o santuário, porque o sangue era derramado no altar e também era derramado no véu do templo. Então o santuário ia se contaminando com esses pecados, e os pecados eles não desapareciam no dia a dia. Eles só eram levados e transferidos para o santuário e colocados diante de Deus. E esse é o dia onde havia um ritual especial, o único dia do ano onde o sumo sacerdote entrava dentro do santuário, e aí sim havia uma expiação. Aí sim os pecados eram cobertos, eles eram apagados, eles eram perdoados por Deus. Então no passado você tem o ritual do deserto. Hoje a ideia de juízo é constante sobre nós. É bom você lembrar que todo mundo vai comparecer diante de Deus para dar satisfação sobre as obras que fez. E isso também aponta para esse evento futuro, o dia em que Deus vai finalmente julgar a terra. E o símbolo do julgamento seria então o véu que separa o santo do santíssimo dentro do santuário, né? O véu onde que era contaminado pelos pecados do povo, o véu onde o sumo sacerdote passava nessa vez do ano, né? Nesse único dia do ano, onde ele atravessava esse véu e chegava diante de Deus, onde estava a arca, onde estava um brilho, que era a presença visível de Deus, chamado de Shekinah. Então, esse é o símbolo do dia da expiação, o julgamento divino. Então, o mandamento relacionado com esse dia da expiação é o mandamento de você afligir a sua alma. Está relacionado com um jejum também. Você jejua e você pensa na sua vida, você repensa como você passou esse último ano e você se coloca diante de Deus e pede para ser absolvido por Ele, pela misericórdia dele. Até hoje, esse é considerado pelos judeus o dia mais importante do ano, né? Muitos judeus, a grande maioria dos judeus não é religioso, eles não vão para a sinagoga todo sábado, mas no dia da expiação, no Yom Kippur, normalmente os judeus, mesmo que não sejam muito religiosos, eles vão até a sinagoga e eles pedem perdão para Deus pelos pecados que eles têm cometido, e eles se cumprimentam com uma expressão muito bonita, né? Eles falam assim, que você tenha um bom selamento diante de Deus, né? Hatmatová, um bom selamento, que o seu nome seja selado e inscrito no livro da vida. E então, finalmente, a última data desse ciclo de festas e de solenidades, né? De solenidades bíblicas, que é o que acontece no dia 15, então, desse sétimo mês, né? 5 dias depois do dia da expiação, diz lá em Levítico 23, a partir do verso 33, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição nenhum trabalho servil fareis. Essa última festa também é uma festa de peregrinação. É uma festa onde os israelitas todos iam para Israel. E também tem um outro mandamento interessante relacionado com essa festividade. Lá nos versos 42 e 43 de Levítico 23 diz assim, 7 dias habitareis em tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então eles moravam em barracas, por isso é a festa dos tabernáculos, festa das barracas, festa das tendas, porque eles moravam nessas barracas para lembrar do período do deserto, lembrar que Deus guiou eles pelo deserto. E também a ideia de tenda está relacionada com a tenda, o tabernáculo, o santuário, né, que ficava lá no deserto, onde Deus se manifestava, onde Deus
estava ali, perdoava os pecados e se relacionava com o povo. O que é interessante é que todas essas festas, elas têm liturgias que estão associadas a elas e textos bíblicos que se associam a essas festas. Por exemplo, nessa festa dos tabernáculos, ela está muito associada ao texto de Isaías capítulo 12. É um texto que diz o seguinte, o verso 1 até o 4. Dirás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que se iraste contra mim, tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças a Deus, invocai o seu nome, fazei notórios seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Então, enquanto eles cantavam esse texto de Isaías 12, com vós tirareis com alegria as águas da fonte da salvação, eles tinham uma cerimônia que eles iam tirando mesmo jarros de água dos poços e iam cantando essa música. E dentro desse significado, dentro desse contexto, Jesus diz lá em João capítulo 7, os versos 37 em diante. E no último dia, o grande dia da festa, a festa que é a festa dos tabernáculos, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, ele pega a ideia desse texto de Isaías 12, pega a ideia do santuário, do tabernáculo, de você conviver com Deus, de você ser guiado por Deus no deserto. E ele fala, olha, eu sou a água viva. Quem crê em mim terá fontes de água em si mesmo. Então essa festa apontava ali para os israelitas no deserto, morando em tendas, e Deus morando numa tenda com eles. Também se relaciona com a nossa vida hoje, presente. A gente tem que lembrar que a nossa vida é passageira, a gente está morando em tendas. A sua vida, você não tem que pensar nela como tudo que acontece agora sendo fixo. Você não está numa morada fixa, você está numa morada temporária. Essa vida é temporária, ela está caminhando para um sentido maior que vai vir depois. E aponta finalmente para o dia em que Deus irá finalmente morar, tabernacular entre os homens, né? Essa ideia ela é mencionada lá em Apocalipse capítulo 21, verso 1 a 6, diretamente. Esse é o tabernáculo de Deus entre os homens, é Deus morando entre os homens. Essa é a ideia máxima da festa dos tabernáculos, também conhecido como na festa do Sukkot, os tabernáculos em hebraico. Então, como a gente disse, toda essa sequência dessas 5 festas, né, são 5 festas que algumas têm vários dias, né, então podem às vezes ser desmembradas, alguns consideram várias festas aí dentro de uma só, mas seguindo aqui o texto de Levítico 23, são essas 5 grandes festas: Páscoa, Pentecostes ou Shavuot, o dia do toque da trombeta, Yom Teruah ou Rosh Hashanah, o dia da expiação, que é o quarto Yom Kippurim, o Yom Kippur, e o quinto Sukkot, a festa dos tabernáculos. Elas apontam para uma ideia, para uma narrativa que se faz dentro desses símbolos que são estabelecidos nessas festas. A salvação que Deus dá para o homem se dá nesses 3 atos. Primeiro, ele te livra, a libertação, é a salvação. Em seguida, vem o julgamento. E depois desse julgamento vem a recompensa, que é a morada de Deus com a humanidade. Em Pessah existe a ideia da libertação do Egito, a libertação do mal. Em Shavuot, no Pentecostes, você tem a ideia da aliança de Deus com você e os primeiros frutos dessa aliança. No Yom Teruah, o Rosh Hashanah, o dia do toque da trombeta, existe o anúncio de um julgamento e a preparação para esse julgamento. No dia da expiação, Yom Kippur, acontece o julgamento de Deus. Você é julgado e colocado diante de Deus. É o dia que você aflige a sua alma. E depois disso, a festa dos tabernáculos é o dia em que Deus te dá a recompensa. Você vai morar com Ele, Ele mora conosco e estaremos tabernaculando com Deus na eternidade. Essa é a ideia que aparece aí. Essa narrativa que tem a ver com a vida espiritual pessoal de cada um de nós, tem a ver com o povo no deserto lá no passado, que tem a ver com o povo que conviveu com Jesus e que tem a ver com a história da humanidade vista do ponto de vista do relacionamento de Deus com o homem. Essa narrativa ela é estabelecida nessas festas. O ciclo de festas do antigo Israel é para lembrar coisas para nós. Ele tem um objetivo didático acima de tudo.
Eu, particularmente, eu não guardo essas festas israelitas, e eu entendo que todo judeu deve guardar essas festas. E existe uma discussão no Novo Testamento, né, quando eles falam dos sábados, que apontavam que eram sombras passageiras e tal, de alguns que guardam uns dias e não guardam outros e tal. Então, por mais que não sejam festas obrigatórias para todos os cristãos, é muito interessante a gente relembrar o significado dessas festas. Eu costumo lembrar toda vez que chega esse ciclo de festas o significado de cada uma. Quando é o dia do calendário bíblico onde acontece essa festividade, eu tento tirar um tempo para lembrar dela, para entender, lembrar do significado dela, porque muitas ideias, muitos significados, muitos símbolos bíblicos, se a gente não separa um tempo específico para meditar um pouco neles, eles acabam ficando escondidos, ficando lá num canto. E quando a gente relembra no ano inteiro todo esse grande plano da salvação para com Deus, a gente consegue reviver ele na nossa vida também. Então esses são os significados das festas bíblicas. Talvez uma vez ou outra eu faça um vídeo específico sobre cada uma delas, porque aqui é um resumo geral e tem muita coisa para falar sobre cada uma. Tem uma série de símbolos que se sobrepõem, como a gente já disse, e eles vão construindo uma ideia complexa e profunda sobre todos os significados que são trazidos à tona em cada uma dessas festividades, dessas solenidades. E aí, o que você achou? O que você pensa sobre essas festas? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Fala sobre essas ideias. Fala sobre qual delas você te toca mais, te acha que é mais interessante para você. Se tem alguma dessas festas que você guarda, se tem alguma dessas festas que tem a ver com algum aspecto da sua vida espiritual que você acha interessante. Existe mais algum símbolo sobre essas festas que você acha interessante colocar? Deixa aí nos comentários. A gente se fala. Até mais.